que a gente já falava antes que, é claro, a gente sabe que não vai continuar no Cruzeiro, e outro que até certo ponto pegou uma turma de surpresa. Primeiro, o Vital, a gente sabia que não ia continuar no Cruzeiro, tinha negociações já avançadas com o Necaxa. O Necaxa é o clube do Nicolás Larcamón, parece que a pedido do argentino, imagino, né? Ele deve ter feito esse pedido, e aí o visto trabalhista ele tinha até hoje para poder buscar e acabou não buscando. E aí a informação do César Melo, o jornalista argentino, que trouxe que essa negociação melou. Enfim, a gente tenta o contato com o Cruzeiro para entender até que ponto isso pode ser verdade, mas é um jornalista de uma fonte muito fidedigna, então a gente pode dizer que de fato isso pode acontecer, mas estamos dentro de uma apuração ainda, tentando trazer mais informações a respeito, mas parece ter perdido a oportunidade o Matheus Vital, que o que dá pra gente dizer é que não vai continuar no Cruzeiro para 2025. Outro jogador, e aí esse pode ter pegado uma turma de surpresa, é o goleiro Anderson, né? Já na noite de sexta-feira a gente teve a informação de que o Anderson iria para o Atlético Goianiense, e aí as negociações estão avançadas, ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2025, tenta uma assinatura de contrato aí para 3 temporadas. A gente sabe, né? O Anderson, desde a chegada do Cássio, ele conquistou essa vaga na saída do Rafael Cabral, logo depois daquele 3-3 traumático no Mineirão contra o Alianza, né? E aí ele assume logo no início do Campeonato Brasileiro a condição de titular, mas a chegada do Cássio acabou dando poucas oportunidades, ou quase nenhuma, né? Apareceu mais uma ou duas vezes o Anderson depois entre os titulares, quando o Cruzeiro levou a campo um time reserva, né? No time principal, o Anderson acabou perdendo de fato a posição para o Cássio. E aí ele e o staff do jogador entendem que seria melhor para a carreira dele, ainda já no início de uma carreira, né? Entendendo que seria legal uma condição titular para que ele pudesse ter mais visibilidade no futebol brasileiro. Então o Anderson deve mesmo deixar o Cruzeiro. Acho que quem tá mais feliz com essa notícia deve ser o Cássio, né? Porque é uma sombra que tá saindo do Cruzeiro, assim. Eu digo feliz, óbvio, entre aspas, né? Não digo isso na parte literal, mas porque o Anderson, pra mim, era uma grande sombra pro Cássio. Tudo bem que o Cássio, ele é um baita goleiro. É difícil você imaginar que o Cruzeiro iria trazer o Cássio para ficar na reserva ou para chegar a disputar a posição a princípio. Tanto é que o Anderson não deixou o gol porque estava falhando, era exatamente uma questão protocolar. Agora, desde quando foi titular no Cruzeiro, tirando ali uma falha no clássico, pontos mais isolados, a maioria das exibições aí do Anderson, ele deixou ótima impressão, né? Olha, Léo, assim, em termos de qualidade, eu até concordo com você, que realmente o Anderson poderia, assim, ser uma sombra pro Cássio, mas eu não acho que seja, porque o Cássio realmente foi contratado para ser o titular, né? Então, assim, quem tivesse no gol ali naquele momento ia embora, ia pro banco, não tinha muita dúvida, não. E eu não vejo, assim, não tem uma disputa no gol. Por exemplo, a lateral esquerda a gente vê o Kaique com o Marlon, quem sai, pode ir no gol não tem, é o Cássio e ponto. Eu acho o Anderson muito bom goleiro, eu acho que ele poderia, sim, até um clube, tem mercado em um clube de Série A, sei lá. Aí vai pro Atlético Goianiense, se pra ele foi melhor assim, se a proposta foi boa, ele teve esse interesse, acho que pode ser uma boa pra ele, mas eu acho que ele poderia ter permanecido aqui, porque mais hora, menos hora, o Cruzeiro vai precisar de uma reposição. O Cássio já é um jogador de uma certa idade, daqui a pouco tá suspenso, daqui a pouco sente uma coisinha aqui, outra ali, vai ser poupado, e o Anderson poderia jogar. Mas se pra carreira dele é bom, acho que tem que ir mesmo. E sobre o Vital, não aconteceu no Cruzeiro, então vai seguir a vida dele, tomara que seja feliz onde foi, porque no Cruzeiro ele não conseguiu mostrar absolutamente nada, né? Vital, acho que teve aquele início lá que a gente sempre lembra, né? Sempre lembra daquilo, né? Só daquele início, né? Vital, Ramiro e Richard. O meio de campo, do Pepa, que deu certo. Sempre que a gente vai falar do Ramiro ou do Vital, a gente só lembra disso. Ele se lesionou e depois não conseguiu se encaixar e as exibições não trouxeram nenhum resultado positivo, né? O Vital acabou ficando aí também com a torcida na bronca, né? E é um jogador que meio ficou sem clima para uma próxima temporada. De fato. E até nesse período mesmo, o Vital, por mais que eu acho até ruim a gente analisar só os números, né? Mas os números do Vital também não foram tão bons assim, né? Mesmo nesse período, o Vital não foi o cara que deu muita assistência, não foi o cara que fez muitos gols. De fato, é um período em que o meio de campo jogou encaixado. Sim, não é que ele tenha sido algo tão espetacular, mas estava indo bem ali. Foi o melhor momento dele, de fato, né? Jogou direitinho.
Aquele momento ali, o meio de campo jogou direitinho. Mas a gente sempre lembra, porque a partir dali, depois que o Richard foi embora, a coisa descambou e o Cruzeiro nunca mais. Esses jogadores, o Ramiro não se firmou, até teve bons momentos, mas o Vital, pra mim, foi abaixo da crítica. Acho que muito também pela expectativa que não foi criada no Cruzeiro, né? E aí o Cruzeiro vai bem com o Pepa e acaba surpreendendo, né? Em meio campo regulando por ali, com os laterais também muito fortes, né? A brincadeira do ouvinte aí fala sobre o Vital, não comparece nem nas jogadas de campo, vai comparecer pra tirar o visto. Que isso, Leonardo? Um abraço pra você, final de 4402. Perdeu o prazo do visto? Perdeu. Ah, pelo amor de Deus, tá doido. Pô, se o cara sabia que o visto ia sair hoje, provavelmente tá viajando, né? Tá de férias e tal. Deixasse uma procuração com alguém, mas isso é básico, né, gente? Pelo amor de Deus, né?